Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Será que quem nega os cânones de Dort pode realmente invocar para si o título de calvinista, reformado, de defender os chamados 5 pontos da soteriologia reformada? Definitivamente, a minha opinião é não. É uma incoerência alguém dizer que é calvinista e dizer que Dort errou nas suas afirmações, sobretudo nas suas afirmações contra os quais a teologia de Dort foi apresentada, que é o que conhecemos hoje chamado de arminianismo, ou os remonstrantes, ou a própria soteriologia de Trento. Então, quando você começa a observar que, em nome de uma boa vizinhança, em nome de criar aí pontes, ter relacionamentos interdenominacionais sem nenhuma restrição, e abandona uma tradição, um sínodo, documentos que foram muito caros para a teologia reformada, que é o sínodo de Dort e o seu conteúdo teológico presente nos cânones, é simplesmente abominável você ver pastores desprezando Dort e ainda se intitulando calvinistas, que defende os 5 pontos, que tem a ideia da tulipa como um acróstico que tem ali, de fato, os pontos da soteriologia que ele defende. Então, o que eu tenho visto ultimamente é que, em nome aí, né, de bons relacionamentos eclesiásticos, e só Deus sabe as intenções do coração, é que, infelizmente, nós estamos vendo este sínodo, né, e toda a sua importância serem abandonados, deixados de lado para que alguém ou muitos possam adentrar mais em denominações que herdam Rua Azusa, ou mesmo as chamadas aí igrejas neopentecostais, porque nós sabemos que existem várias igrejas neopentecostais hoje, com nome de igreja batista, né? Sabemos que é assim, muitas mesmo, mas tudo bem, né? Dá o nome de batista, aí não dá o nome de universal nem internacional da graça, e parece que não é neopentecostal, e né? E também neopentecostal, pentecostal é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Uma só acrescentou um discurso de prosperidade, enfim, a outra no campo da soteriologia, desse relacionamento doutrinário aí, é a mesma coisa. Agora, o que está acontecendo com os reformados no Brasil que acham que podem abrir mão dos cânones de Dort, e ainda alguns chegam a dizer, não, era um sínodo local e tal, né? Gente, foi um sínodo que reuniu pelo menos 8 países, representantes reformados de 8 países, uma teologia equilibrada, bíblica, uma teologia piedosa. Mas ficam todos angustiados porque classifica o arminianismo de algo como o pelagianismo, que é uma doutrina errada, é uma heresia, e ficam todos sentindo dores por causa disso, enquanto nós estamos vendo o ressurgimento, aliás, o florescimento, né, porque isso já existia,
do pelagianismo e nós não vemos os arminianos atacarem esses pelagianos. Veja aí vocês, Natan Rufino, CACP do João Flávio Martinez e outros levantando a bandeira da negação da depravação total, o que os arminianos sempre disseram, não, é uma caricatura que vocês fazem da gente, porque nós cremos sim na depravação total, mas tem o livre-arbítrio, e não estão denunciando nada, porque é o interesse deles, sempre foi. Aliás, até que o calvinismo e a fé reformada ressurgissem no Brasil, especialmente, né, nesses períodos aí da internet, dos últimos 20 anos ou mais, nós não víamos, não assistíamos, não ouvíamos nada absolutamente do chamado arminianismo clássico atacar os desvios pelagianos e semi-pelagianos presentes nos movimentos evangélicos brasileiros. E eles sabem que existia isso e não fizeram nada. Quando a fé reformada vem, aí eles se armam contra a fé reformada, e agora nós já estamos vendo o avanço do semi-pelagianismo, pelagianismo, do humanismo, do livre-arbitrianismo, qualquer coisa menos o ensino da soberania de Deus, diante da depravação total, diante da obra eficaz do Espírito Santo, tudo isso pelo ídolo livre-arbitrianista que tem que estar presente em todos esses segmentos. E os reformados, agora, eu vi, para o meu espanto, e eu quero aqui dizer que se foi uma imagem enganada que eu vi, eu peço já perdão e desculpa, mas eu vi ali um escrito de um pastor muito conhecido, que para mim era um dos melhores calvinistas, né, defensores aí, dos 5 pontos do calvinismo, dizendo que Dort errou, né, que Dort falhou. Por quê? Rapaz, não dá para acreditar mesmo. Nós estamos vivendo um período estranho. Então eu estou agora resolvido a trabalhar novamente para apoiar aqueles que estão defendendo Dort. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem a confissão de Dort, né? A confissão de fé oficial da Igreja Presbiteriana é de Westminster, não faz diferença alguma. Nós sempre respeitamos e consideramos como representativo todas as confissões de fé reformadas. Os presbiterianos possuem oficialmente, pela Constituição da Igreja, os símbolos de Westminster. Não tem nenhuma contradição nisso. Agora, as outras, a helvética, a belga, Dort, etc., todos esses documentos são representativos, são formas doutrinárias corretas. Tanto que se você colocar uma do lado da outra, naquilo que elas tratam do mesmo assunto, eles falam no mesmo tom, da mesma maneira, uma aprofundando mais um tema do que o outro, normal. E de todos os símbolos de fé reformados, de todos, o mais exaustivo sobre a doutrina da eleição, da vocação aí, da predestinação, é o sínodo de Dort. E nós vamos deixar de lado esse documento para dar mão para aqueles que chamam a fé reformada de diabólica, maniqueísta, demoníaca, fatalista, gnóstica, etc. É isso que vocês querem? Daqui a alguns anos, meus irmãos, nós não estaremos mais aqui neste mundo. E nós vamos deixar para a posteridade reformada um legado covarde, um legado só de interesse financeiro? Pelo amor de Deus, não é possível. Isso não é possível, está acontecendo, não é possível. Então, nós vamos
voltar a fazer os estudos dos cânones de Dort, vamos trazer aqui as respostas de Dort, porque apesar de dizer que é um debate sobre eleição e predestinação, o centro disso é a pessoa de Jesus, a sua obra de salvação para a glória de Deus, que está ou não sendo desonrado. Então, é de fato preocupante o que está acontecendo, pelo menos em alguns figurões da fé reformada aí no Brasil e em outros lugares, né? Então, que Deus preserve, cuide da igreja, dos reformados, que abram seus olhos, porque logo, logo vão se arrepender. Logo, logo vão se arrepender, porque é assim que se enfraquece a fé reformada. É assim, ela começa a ser como qualquer outra alternativa e não adianta, nós não temos uma propaganda que vai atrair pessoas, a não ser a nossa firme convicção do lado da verdade. Porque se for para fazer e dizer o que todos fazem, então, para que defender uma doutrina que ela custa e custa alto para todos nós? É impressionante e decepcionante ver esse abandono da teologia de Dort que estamos vendo. Eu lamento muito que Deus abra os olhos aí de mais pessoas e venhamos batalhar pela fé bíblica. Deus te abençoe.